regra cria uma certa ainda temeridade em algumas casas, né? Um é o magnetismo, já foi falado isso bastante de manhã, apesar de todo o benefício que o magnetismo traz para as casas, para as instituições, para as pessoas, ainda existe um certo temor quanto ao tema. Um outro tema que igualmente causa um pouco de preocupação em algumas casas é a apometria. E nós temos a felicidade hoje de ter uma pessoa que vai compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, tanto no magnetismo quanto na apometria. É o nosso amigo Jairo Dias. O Jairo, ele é um administrador de empresas, ele já está no magnetismo há mais de 40 anos, também começou bem pequenininho. Ele é o presidente da nossa casa, lá o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, e presidente também da Casa do Caminho, que é uma instituição mantida pelo CEF. É um magnetizador, apômetra, um grande amigo, né? Há mais de 30 anos atrás ele foi responsável por me ingressar no espiritismo e há pouco mais de 3 anos responsável por me ingressar no magnetismo. Então eu sou eternamente grato ao Jairo. Com vocês, Jairo Dias. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre 2 assuntos que é muito conhecido da humanidade como um todo, mas é pouco compreendido e às vezes tratado por diferentes nomes. Todos os elementos da natureza expelem energia, assim como recebem energia. Se nós observarmos a nossa Terra, a Terra recebe e expele energia. Assim como todos os seus elementos. Se pegarmos a água, ela absorve e expele energia. Os cristais, a terra. Se pegarmos as plantas, todas as plantas absorvem e expelem energia. Os animais, os seres humanos. Isso que nós chamamos de magnetismo. Todos os seres, todos os elementos da natureza possuem o seu magnetismo, né? Tem o magnetismo animal, tem o magnetismo mineral, vegetal, o humano, né? Nós queremos nos diferenciar dos animais, então a gente chama de magnetismo humano. Essa é uma energia que é conhecida desde sempre. Se nós pegarmos lá os chineses, eles chamavam de Qi, né? O Qi, Tai Chi, é por causa dessa energia. Eles conheciam dessa energia. Se pegarmos lá os japoneses antigos, chamavam de Kong. Os hindus chamam de Prana. Todos têm conhecimento dessa energia, só que cada um chama de uma certa forma, porque é algo natural. E cada um trabalha com essa energia de uma forma diferente. Alguns trabalham chamando, olha, isso aqui eu chamo de Jorei, né? Outros vão chamar de Reiki. Nós chamamos de passe. Cada um acha uma maneira de trabalhar com essa energia. Alguns trabalham com ela chamando de toque quântico, toque magnético. É tudo a mesma coisa, tudo é o trabalho com o mesmo tipo de energia. Só que cada um dá um nome diferente. Um fala, não, eu posso tocar na pessoa, outro fala, não, não toque. Um fala movimento, outro fala, não, faz com a mão parada. Cada um acha uma maneira. E todas funcionam, né? Todas funcionam.
Tem um outro fenômeno, esse fenômeno nós não vamos ver, do magnetismo não vamos nos prender muito, porque todos nós aqui, né, magnetizadores, já conhecemos bem desse assunto. Mas tem um outro fenômeno que gostaríamos de comentar, que é o seguinte, que é um fenômeno que acontece conosco todos os dias. Todos os dias nós vamos para a cama e nós perdemos a consciência, né? Nós dormimos. Saímos fora do nosso corpo físico. Cada um vai fazer alguma coisa diferente. Alguns vão passear, outros ficam sentados na beira da cama, né? Mas é algo que acontece conosco todos os dias. Esse mesmo fenômeno, algumas pessoas fazem conscientemente. Ela sai fora do corpo e ela olha e fala, olha eu lá dormindo, né? Então se percebe que é uma consciência, algo que está fora e consegue ver o seu corpo. Em alguns casos, quando a pessoa está fora do corpo, ela tem uma consciência muito mais ampla. Por exemplo, às vezes uma pessoa simples consegue ter um conhecimento muito maior, muito mais profundo, como vários casos narrados, né? Às vezes uma pessoa simples, sem muita cultura, quando ela está fora do seu corpo, ela apresenta uma cultura muito grande, às vezes falando como um médico, como um filósofo, coisa assim. Essa saída do corpo, seja pelo sono, seja pelos sonhos, seja por esses estados conscientes ou inconscientes, né, aqueles que a pessoa levanta e fica andando na casa, né, durante a noite, que é uma coisa totalmente inconsciente, é um fenômeno também muito conhecido desde sempre, que é a saída de alguma coisa do nosso corpo, né? Nós saímos, na verdade, nós saímos dessa casca, né? Saímos desse corpo físico. E isso também um fenômeno conhecido por diferentes nomes em várias épocas da humanidade. Então vamos à época do Kardec. Será que o Kardec conhecia este fenômeno, que é o fenômeno de algo que sai do corpo físico? Eu afirmo para vocês, Kardec não conhecia isso. Ele era mestre nisso, porque ele estudou magnetismo por muito e muito tempo. Aliás, eu gostaria muito, estou à procura, no Livro dos Espíritos, né, na parte introdutória, ele fala, já estudamos o sonambulismo e conhecemos todas as suas fases. Eu gostaria de saber o que o Kardec quis dizer que conhece todas as fases do sonambulismo. Estou à procura, se alguém achar, por favor, me passe. Bom, então existe um fenômeno que é a saída de algo de dentro de nós. Agora, o que sai? O que sai? Vamos, na nossa apresentação, tentar dar uma passada nisso, tá? Então, nós vamos abordar aqui algo chamado apometria. O que significa esta palavra? Primeira coisa, né? O que significa essa palavra? É uma palavra que vem do grego. Apo e mais metria. O que quer dizer apo? Apo significa separação, justamente o afastamento, né? Algo que se afasta. Vai além de. E metria que está relativo à medida. Isso nada mais é do que aquilo que nós chamamos de desdobramento, que vamos dizer assim, é aquela clássica saída que nós chamamos de perispírito do nosso corpo físico, algo que sai. Mas vamos detalhar um pouquinho mais isso. A gente fala, puxa vida, mas precisava usar uma palavra do grego, né, para definir essa saída do corpo físico. Na verdade, nós estamos imersos num monte de palavras de grego, principalmente quando vem definido por alguns cientistas, vamos dizer assim, eles sempre gostam de utilizar as palavras em termos gregos. Tanto que muitas palavras a gente usa e considera como normal. Por exemplo, perispírito. Perispírito também é uma palavra que vem do grego. Peri, que quer dizer
no entorno de, né? Tem a periferia, perispírito. Quando Kardec disse perispírito, tem muita gente que diz, não é um corpo. Kardec disse que tem 3 corpos, né? Espírito, perispírito e o corpo físico. Não é isso, ele disse que tem o espírito, tem coisas que ficam no entorno do espírito, por isso que é perispírito, tem coisa no entorno do espírito, e o corpo físico. Além disso, né, vamos ouvir muito falar, o Tubino vai falar para nós sobre ectoplasma. Ectoplasma também é um termo que vem do grego, que é para fora, modelar. Hein? Assim como temos também psicometria, democracia, diálogo, psiquiatria, psicologia, filosofia, hipnotismo, energia, biologia, ideoplastia, datilografia, micróbios, zoologia, biblioteca, geografia. Isso só para dizer que todos esses termos são em grego e a gente considera como normal. Mas quando ouvimos apometria, não sei por que isso parece que não soa bem no nosso ouvido. Então, para a gente ficar acostumado com o termo, né, também a apometria. Então, para nós, a partir de hoje, apometria significa desdobramento. Né? Simples, né? Desdobramento. Desdobra o quê? Alguma coisa sai do nosso corpo, né? Agora, o que sai? A gente não vai aprofundar muito aqui, mas sai alguma parte do nosso corpo, que nós chamamos de um dos corpos, né, do agregado humano. Quantos corpos nós temos? 7. Ótimo. A maioria das escolas dizem que nós temos aí 7 corpos, porque existem escolas, uma escola egípcia que diz até que nós temos 9 corpos, né? O mais clássico e os nomes mais comuns para esses corpos, né, que a gente tem aí o corpo físico, temos também o nosso duplo etérico, tem o astral, o mental inferior, o mental superior, temos o corpo búdico e temos o átmico. Tá? Esses são os 7 corpos que nós temos. No livro da Alma Humana, do J. Freire, Antônio J. Freire, é um livro que está esgotado neste momento, mas tem em PDF aí na internet, vocês podem procurar. Ele faz um estudo muito interessante das várias escolas, como cada escola encara a questão do estudo dos corpos. Então, ele estuda, né, a escola teosófica, budista, egípcia. Então, as várias escolas, a grega, a espírita, a católica, e a maioria das escolas considera realmente que a gente tem 7 corpos, inclusive o espiritismo hoje em dia considera isso também. Tá? Então, quando a gente fala em desdobramento, é algo que sai, é algum desses corpos que sai. Pode sair o duplo etérico, pode sair o corpo astral, pode sair o corpo mental inferior, então alguma coisa sai, ou simplesmente a consciência, que seria o próprio espírito, vamos dizer assim, o eu, né, superior, lá, a tríade superior, que são os 3 corpos acima. Vamos perguntar, a palavra apometria aparece na codificação de Kardec? Até muita gente, apometria não é espiritismo, porque Kardec não falou nada de apometria. Aparece esse termo na codificação de Kardec? Não. Por quê? Porque esse termo nem existia na época de Kardec. Esse termo foi criado em 65 por um médico chamado José Lacerda de Azevedo. Então é um neologismo que tem aí 60 anos, né? Então um termo bem novo, porque ele era médico, era da área de ciência. Quando ele estudou esse assunto, ele então deu o nome de apometria. Agora nós perguntamos, e a palavra desdobramento aparece na codificação de Kardec? Lamento, não aparece também. Esse termo também não aparece. Esse termo, ele só veio aparecer
em 1894, né, do francês Desdobramento Espiritual, que foi utilizado pela primeira vez pelo Charles Lancelin e o Ernesto Bozano. Por coincidência, os dois, no mesmo ano, utilizaram esse termo nesse sentido da saída, né, do duplo etérico, da saída do corpo astral, da saída do corpo mental, do corpo físico. Então ele falava que há um desdobramento. Tá? Então esse termo foi utilizado por esses dois cientistas da área espírita, né, em 1894. Então, na época de Kardec, lá em 1857, esse termo não existia ainda. Por isso que Kardec, naturalmente, não usava esse termo. E aquela pergunta que nós fizemos, então, no início. Kardec conhecia o desdobramento, não a palavra, mas o fenômeno desdobramento ele conhecia? Como dissemos, ele era um mestre. Por quê? Porque Kardec estudou o magnetismo por 35 anos antes de codificar a doutrina espírita. E quem estuda magnetismo, quem vai a fundo realmente, você acaba conhecendo esse desdobramento, né, que é o sonambulismo, que nós vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Como é que o Kardec chamava esse desdobramento na sua época? Como é que ele aparece na codificação kardeciana? Ele conhecia o fenômeno. Como é que ele chamava esse fenômeno? Emancipação da alma. Então ele dizia que a alma se emancipava, a alma saía do corpo. O que é emancipar? É tornar-se independente, é libertar-se de si, né? Se tornar livre. Então ele falava que a alma se emancipava. Ela saía fora do corpo em várias circunstâncias. Aliás, existe todo um bloco, né, lá no Livro dos Espíritos, todos para estudar a emancipação da alma, um assunto que Kardec era mestre. Que a gente chama de alma, a alma é o espírito encarnado. Enquanto ele está encarnado, ele pode sair, a alma pode se emancipar, ela pode sair fora do corpo físico. Isso está descrito lá na parte 2 do Livro dos Espíritos, né, do capítulo 8º. Está também no Livro dos Médiuns, no item 172. Está na Gênese, no capítulo 14. Tá? Então esse assunto é profundamente estudado dentro da doutrina espírita. Como que o Kardec diz que a alma se emancipa? Pela forma mais comum, né, que nós sabemos, durante o sono nós nos emancipamos, todas as noites nós nos emancipamos, ou nos desdobramos, ou temos o que a gente chama de apometria, né, essa saída apométrica. Os sonhos também é considerado uma forma de emancipação da alma ou de desdobramento. Tem um estágio chamado de letargia, né, que é estudado lá no Livro dos Espíritos. O afastamento ou o desdobramento da alma do corpo físico, poderíamos dizer, ela tem vários graus. Né? Ela está completamente acoplada, vamos dizer assim, 100%, mas ela pode ir saindo. E essa saída, ela pode sair num grau 1, chamar num grau 2, num grau 3 e 4 e assim por diante. Tem alguns estudiosos que dividem isso em 50 partes. Ou seja, essa alma pode se emancipar um pouquinho, como ela pode se emancipar num grau máximo, ela pode se afastar totalmente do corpo físico. Então o sono é um afastamento leve, vamos dizer assim. Os sonhos já você aprofunda um pouco mais, né? Ou a alma se afasta um pouco mais do corpo físico. Na letargia, ele se afasta um pouco mais ainda. E é um momento que, se a pessoa estiver, por exemplo, tanto dormindo ou como se ela se estiver acordada, é aquele estágio que ela fica dura, né? Que ela não consegue se mexer, fica letárgica, porque o seu espírito, né, o seu perispírito, ela está um pouco fora do corpo, ela está desencaixada, vamos dizer assim. É aquilo que a hipnose utiliza, pega a pessoa toda durinha, coloca lá na cadeira, né, a pessoa fica letárgica, né, está totalmente dura ali. Por quê? Porque o seu corpo astral está fora do corpo físico. Tem um estado chamado de cataléptico também, que é um afastamento do corpo físico.
que ele perde aquela dureza, não fica mais duro, mas a pessoa está fora de si, fica quase que no estágio de morto. Se olhar a pessoa assim, a pessoa parece morta. Muita gente entra no estado de catalepsia e é confundido com morte. Inclusive, quando Jesus lá fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto lá? Não, ele estava num estado cataléptico, né? Num estado letárgico lá. Só por isso que ele voltou, porque se ele tivesse morto mesmo, ele não voltaria. Tem um estado chamado também de êxtase, é quando já está bem fora, vamos dizer assim, é praticamente o grau 50, a pessoa entra num estado chamado de êxtase. Durante esse estado, quando a pessoa está fora do seu corpo físico, é quando tem o chamado dupla vista. Por que dupla vista? Porque a pessoa, se ela está aqui consciente com o seu corpo físico ela tem uma visão, mas o seu corpo astral está fora, ele tem uma outra visão. A pessoa vê as coisas com duas vistas diferentes, por isso que chama de dupla vista. Ele vê com o seu corpo astral e vê também com o seu corpo físico. No Livro dos Espíritos ele usa dois termos, dupla vista e segunda vista. As duas significam a mesma coisa. Aliás, tudo isso é em função desse afastamento, desse desdobramento. Então, sonhos, a letargia, a catalepsia, a êxtase. E o Kardec usa um outro termo lá, que é o sonambulismo. No sonambulismo, tem o sonambulismo natural, que é esse que a gente chama também de... quando a pessoa acorda, né, à noite, anda, faz uma série de coisas e depois ela perde a consciência. É uma coisa. E tem o sonambulismo artificial, que o Kardec trata também no Livro dos Espíritos, que é um sonambulismo, como fala artificial, que é um sonambulismo provocado, não um sonambulismo natural. No resumo, lá no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que nós temos o sonho, que é uma espécie de sonambulismo. Aqui o sonambulismo do Kardec, fora o sonambulismo natural, sonambulismo é sinônimo também de afastamento. O sonambulismo é um dos graus daquele afastamento, né, de 1 a 50. Se acredita que o sonambulismo seja lá pelo grau 40 aproximadamente, é quando está bem afastado do corpo físico. Por isso que ele fala que o sonho é um sonambulismo imperfeito. Isso é o que está no Livro dos Espíritos. E o sonambulismo, propriamente dito, é quando a alma, que ele diz que tem plena consciência de si, ou seja, a alma está lá do outro lado e ela sabe que está lá, ela tem consciência que está lá e ela tem então uma visão um pouco mais ampliada. A êxtase, como dissemos, é quando a alma está mais independente, é quando ela está lá no grau 50 já. O que é sonambulismo, né? Só para a gente enfatizar. Então é um estado de emancipação da alma. Quando a alma está fora do corpo físico, a gente chama de sonambulismo. Que é um estado alterado de consciência, onde tem plena posse de si mesma, ela está lá fora. Pode ser consciente ou inconsciente. Ou seja, às vezes a pessoa está fora, está desdobrada, mas ela não tem consciência de si. Ela sai fora e apaga, né? E às vezes ela sai fora e tem plena consciência. Esse sonambulismo pode ser natural, aquele que a pessoa levanta à noite, ou pode ser o artificial, aqui que nós vamos nos prender um pouco mais. No natural, como nós dissemos, é inconsciente, dormindo a pessoa se movimenta como se estivesse acordado, pratica atos da sua vida habitual, com absoluta segurança e perfeição, ou mais ainda, mas perde a lembrança. Tem pessoas que durante o estado sonambúlico natural, por exemplo, tem farmacêutico que havia receita, pessoas que fazem coisas à noite sem consciência, mas com perfeição. Mas não é isso que nos interessa hoje. Hoje o que mais nos interessa é o sonambulismo natural consciente. No sonambulismo natural consciente já é uma outra coisa. É uma pessoa que pode, por exemplo, estando aqui, falar, olha,
eu vou sair, eu vou dar uma volta. E a pessoa se desloca e vai dar uma volta, tá? E tem plena consciência daquilo que está acontecendo. E ela tem a lembrança exata do que é ocorrido. Ele pode ser involuntário, a pessoa às vezes se desdobra, né, durante o sono e tem a consciência. Tem os casos, né, de quase morte, tem drogas, né, que provocam isso. E pode ser voluntária, quando a pessoa quer fazer acontecer e realmente acontece. Esse sono induzido foi descoberto pelo Marquês de Porseguir, que era um discípulo do Mesmer. O sonambulismo indivíduo, né, induzido em indivíduos magnetizados. O Porseguir, ele tinha um jovenzinho que pastoreava, né, suas ovelhas. Esse jovem ficou doente. E o Porseguir, vocês sabem, ele era um magnetizador. E ele querendo ajudar o jovem, né, aquele jovenzinho bem simples, né, com pouca cultura, e ele fazendo um passe lá, magnetizando o rapaz, quando de repente o rapaz se vira para ele e começa a conversar como se um médico fosse. Olha, eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali. Ele começou a fazer um autodiagnóstico, mas falando numa linguagem totalmente diferente. Eu falo, como? Esse rapaz ele é simples, né? Um pastor, né, de ovelhas, e agora fala como um médico, e ainda disse, olha, e você tem que me tratar desse jeito aqui, olha, me dá essa porção, me faz isso, essa alimentação. E ele segue a prescrição que o próprio rapaz deu para ele, e o rapaz se cura. Tá? E daí ele fala, será que ele entra de novo nesse estado? Ele vai lá e aplica o passe de novo, e o jovem de novo entra nesse estado sonambúlico, né? E ele fala assim, você se curou, agora você pode curar outras pessoas? Aquele ali, você consegue ver a doença nele? Ah, sim, ele está com um problema aqui, está com um problema ali. Trata ele desse jeito, tratou, e o rapaz também se curou. Então o Marquês de Porseguir foi um dos primeiros aí a descobrir esse fenômeno, né, chamado sonambulismo, né, e começou a utilizar isso desde lá. Isso faz parte, né, dos estudos. Aliás, eu diria que, assim, que o sonambulismo é a cereja do bolo do magnetismo. Né? Todo magnetizador precisa estudar sonambulismo e precisa praticar sonambulismo. Né? Dentro dos estudos, fazer alguma prática de sonambulismo. Então, temos aí o Marquês de Porseguir, que foi um discípulo de Mesmer, assim juntamente com Deleuze, né? E que foi o descobridor do sonambulismo induzido. O André Luiz, em Evolução no Mundo Maior, no capítulo 4, ele também confirma isso. Então ele confirma, de Porseguir foi um dos primeiros magnetistas a encontrar o sono revelador. É um outro nome que ele dá para sonambulismo, em que era possível conversar com o paciente noutro estado de consciência. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia a nova terapêutica para transtorno das moléstias nervosas e mentais. Neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliados. Então, André Luiz diz que esse é um recurso muito natural que a própria espiritualidade utiliza. Na verdade, quando os espíritos querem se comunicar, uma comunicação, por exemplo, mediúnica, é o magnetismo usado de lá para cá. Daqui para lá a gente magnetiza, né? A gente magnetiza uma pessoa para ele sair fora do corpo. Os espíritos também, quando ele está próximo do médium e que ele quer se comunicar, ele tem que empurrar o corpo astral do médium para fora, para ele poder usar o corpo, para ele se comunicar. Então é uma forma também que eles utilizam. E vejam que o André Luiz, esse livro foi escrito lá na década de 40, ele dizia diariamente, né, enfatizando, neste lado da vida, ou seja, lá na vida espiritual, o fenômeno é corriqueiro, ou seja, na verdade todo fenômeno mediúnico ele tem que utilizar isso. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais a fim de serem auxiliadas. Depois, está lá em Michaelos, né, no magnetismo espiritual. Depois seguir, descobriu causalmente o sonambulismo, descobriu a um só tempo o sonambulismo magnético, sugestão mental
é aquilo que a gente chama de mentomagnetismo. Porque o magnetismo, tanto ele pode ser aplicado com as nossas mãos, né, ou transmitida pelos olhos, ou pode ser transmitida simplesmente com a nossa mente. Quando ele é transmitido simplesmente mental, ele é chamado de mentomagnetismo. Isso também é possível de ser usado, é o que a gente chama de vibrações, né? Ou quando Jesus chegou a pessoa lá, ó, meu filho está doente lá em casa, ele fala, pode ir lá que seu filho está curado. Então, pelo mentomagnetismo de Jesus, ele curava à distância, né? Como tem também o servo também, do centurião, que ele curou também à distância, né? Então é um mentomagnetismo. E tem a transmissão do pensamento, que se comprova que se você emite um pensamento, a outra pessoa acaba recebendo. Você sabia que foi através do estudo do magnetismo animal que surgiu o hipnotismo, o qual foi o único meio de fazer cirurgia sem dor, precedendo a anestesia? O hipnotismo era filha do magnetismo. A partir do estudo do magnetismo animal, justamente nessa tentativa, né, de fazer o adormecimento, que era o adormecimento magnético, então se percebia que a pessoa entrava num transe alterado, ou seja, o perispírito se afastava e acontecia então o fenômeno hipnótico, né? Livro dos Espíritos. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado e o outro é espontâneo. Como sabemos, o passe é utilizado também para magnetizar, provocando, neste caso, o desdobramento do perispírito. Então, sempre que a gente, aliás, os magnetizadores, né, é bom estarem a par disso, porque muitas pessoas, quando a gente vai magnetizar a pessoa começa a entrar nesse estado alterado de consciência, né? Entra no estado, então, sonambúlico. Em torno de 15% das pessoas entram no estado sonambúlico quando são magnetizadas. Então pode acontecer que às vezes a gente está magnetizando alguém e de repente você percebe que a pessoa apaga, que a pessoa sai de si. Então, porque a pessoa é chamada de sonâmbulo, tá? Que ele pode depois ter consciência disso ou não. Diz Hermínio de Miranda, lá em Diálogo com as Sombras, que a gente pode ter o acesso à memória integral, consequente conhecimento de vidas anteriores, segundo experiências de Alberto de Rochas, reiterada posteriormente por vários pesquisadores. Alberto de Rochas, vocês sabem, um francês que estudou profundamente também esse assunto, ele fazia umas experiências interessantes. Ele fazia a aplicação do passe magnético, a pessoa se desdobrava, o vidente via, olha, o duplo etérico dele se desdobrou, está aqui, ó. Então, se você vê duas pessoas exatamente igual, aplica mais passe, saía um terceiro corpo, que é o corpo astral. Então, você via 3 corpos, né? 3 dimas assim, igualzinho, né? Depois você continua aplicando, saía já um outro corpo, que é o corpo mental, daí ele perdia realmente toda a forma. Então isso é pesquisa, né? Foi pesquisa científica mesmo, né? Então o desdobramento, ele acontece de muitas formas. Ele pode acontecer de uma forma natural, pode ser natural, pode ser involuntário, como pode ser voluntário. Então ele pode ser um desdobramento também apométrico. O que é um desdobramento apométrico? É um desdobramento que a gente consegue dando pulsos, né? Você dá pulsos magnéticos, só que são pulsos mentomagnéticos. Que quando você dá pulsos mentomagnéticos, né? O pulso é o quê? Para você pressionar, vamos dizer assim, para você impulsionar o magnetismo sobre a pessoa, e daí ela vai se desdobrar. Quanto? Depende de cada pessoa. Algumas pessoas se desdobram num grau 1, outra em grau 2, outra em grau 3, e até pode ser um grau 50, vamos dizer assim. Depende muito do magnetizador, do quanto de magnetismo a pessoa tem, e depende também da pessoa, porque cada pessoa tem uma capacidade de se desdobrar. Algumas pessoas
Não obstante, um vidente vê que ele está desdobrado e fala, não estou desdobrado, eu não percebo nada. Porque ele está no grau 1, 2 ou 3 ali, então ele pouco percebe, né? Nós temos também, então, induzidamente o desdobramento magnético, o mento magnético. Tem por sugestão, que é, no caso, aí por hipnose. E tem algumas pessoas se desdobram também, às vezes por efeito de luz, por efeito de som, por efeito de música. Tem uns hipnotizadores que às vezes eles querem ganhar tempo, né? Tem pessoas que demoram para entrar no estado hipnótico, então ele coloca uma luz ou coloca uma música, sabe, assim, para a pessoa vai entrando no estado hipnótico, então ele ganha um tempo, depois ele chega, já vai mais rápido, vamos dizer assim, para a hipnose ou mesmo para os estados de desdobramento, tá? Pode ser consciente ou não, pode ser anímico, ou seja, anímico quando não existe envolvimento de nenhuma entidade espiritual, né? Não tem espírito envolvido, é só algo da própria pessoa. Ou pode ser mediúnico, ou pode ser as duas coisas. Pode ser visível ou não, ou seja, quando uma pessoa está desdobrada, pode acontecer aquilo que a gente disse, pode ter um Dimas aqui, outro Dimas ali. Então pode ter, é o caso chamado de bicorporeidade, né? Só que você tem o corpo de um lado e tem o perispírito do outro que se torna visível. E tem caso que pode ser até tangível. Eu toco no Dimas aqui e toco no Dimas ali. Os casos de desdobramento com materialização, né? Então são os casos tangíveis. Assim, de casos tangíveis, né, tem uma centena aí na história, para a gente comentar alguns. Tem o caso de Santo Antônio de Pádua, quando ele, estando na Espanha, e vem até Pádua, né, para defender o seu pai num tribunal. Então ele é constatado que ele está na Espanha e aqui ao mesmo tempo, né? Por isso que ele virou santo, né? Santo Antônio de Pádua. Tem o caso de Eurípides Barçanufo, que fazia muito isso, né? Ele estava em 2 lugares, fazia parto, né, estando desdobrado. Tem o caso da parturiente, né, que é muito famoso, que ele está lá na escola, percebe um chamado mental, e ele se desdobra, vai lá, faz o parto. Enquanto isso o pai está vindo, né, correndo para chamá-lo, né, para fazer o parto, porque ele era parteiro também. Quando ele chega, o pai chega na escola, ele fala, já fui lá, já fiz o parto do seu filho. Ele fala, não, mas olha, eu estou vindo de lá, minha mulher está passando mal, né? E pegou Eurípides e levou de volta. Quando chega lá, a mulher fala, não, o senhor voltou aqui, né, não precisava, o bebê está bem, porque ele desdobradamente foi até lá. Tem o caso de Versalhes, né? Quando nessa época nós estávamos aí no fim da Segunda Guerra Mundial, então o Eurípides Barçanufo de repente volta, né, das suas viagens e fala, olha, teve o armistício, né? Acabou a Segunda Guerra, né? Eu estive lá no Salão dos Espelhos em Versalhes, né, na França, e foi descrevendo quem estava lá e que tinha sido assinado o termo, né, de paz a tal hora, né? Só que a gente se lembra que naquela época não tinha internet. E as notícias chegavam aqui 15 dias depois de navio, né? Vamos dizer assim, que vinham os jornais, as notícias de navio. Então ele descreveu com 15 dias antes. Então o sonambulismo induzido, magnético, pode ser produzido de forma mecânica pelos passes e pode ser obtido também pelo mentomagnetismo, né? Produzido aí pelo pensamento e pela vontade. Um livro para quem quiser estudar um pouco mais de mentomagnetismo é esse aqui, Mentomagnetismo e Espiritismo, do Vitor Costa, né? Há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Quem disse isso? Mesmer, tá na Revista Espírita, né? Deixa eu pular um pouquinho aqui que o meu tempo está esgotando. Vocês vão ter esse material, né, completo, né, depois. Vamos falar um pouquinho mais sobre a apometria. É que a apometria também é desdobramento. Tudo aquilo que a gente estava falando, porque tem a ver. Uma apometria é obtida aí pelo desdobramento. A apometria, para quem não tem noção nenhuma, apareceu pela primeira vez por um cidadão porto-riquenho chamado
Luiz Rodrigues. O Luiz Rodrigues, como dissemos, ele é um porto-riquenho, né, que ele residia no Rio de Janeiro. Ele era farmacêutico, bioquímico, era um psiquista, ele estudava o psiquismo humano, espiritualista, mas não era espírita, tinha um elevado nível cultural, detentor de uma alentada fortuna, ou seja, não fazia nada por dinheiro, né, fazia por prazer realmente, e muito viajado, ele viajava o mundo todo, e uma certa vez ele teve um problema nos olhos, e ele foi até o Hospital Espírita em Porto Alegre. Por que ele foi para lá? Porque na época, o EPA, esse hospital era um hospital de referência, como hoje nós temos, né, alguns hospitais aqui em Campinas de referência para tratamento de olhos. Na época, a referência de olhos era em Porto Alegre, então ele foi para lá. Então ele fez a cirurgia, foi bem sucedido, só que lá ele encontra o diretor do hospital, o presidente, que era o Conrado Ferrari. Por que reencontra? Porque ele havia encontrado o Ferrari alguns anos atrás no sexto Congresso Espírita Pan-Americano, que tinha acontecido lá na Argentina. Lá naquele congresso, esse senhor Luiz Rodrigues, ele apresentou uma tese chamada hipnometria. Lá naquela época, o Conrado tinha ficado muito interessado nesse assunto. E ele chama todo o seu corpo médico e pede para o Luiz Rodrigues, olha, fala de novo, né, sobre aquele assunto que você falou lá no Congresso Espírita, sobre hipnometria. Esse é o hospital lá de Porto Alegre, né, o hospital da época. E o que consistia essa hipnometria? O Luiz Rodrigues ele descobriu uma coisa interessante. Quando ele dava pulsos magnéticos sobre uma pessoa, ele era um magnetizador, ele percebia que a pessoa se desdobrava. E tinha a assistente dele que era vidente. E ela via que tinha entidades espirituais também presentes. E quando ele desdobrava a pessoa, as entidades espirituais tinham mais facilidade de tratar a pessoa desdobrada do que quando a pessoa estava reacoplada, vamos dizer assim. Então ele falava, o trabalho, entre aspas, é muito simples. Você desdobra a pessoa, os espíritos tratam, você reacopla a pessoa e a pessoa fica boa. Em última instância, é basicamente isso, né? Hoje a gente avançou muito nesse conceito que ele tinha. Então é um trabalho que ele dizia que é um trabalho em conjunto do operador, o paciente e os guias espirituais, tratando e reacoplando o corpo astral, o corpo físico do paciente melhorava ou se curava. Então você desdobrava, tratava, reacoplava, estava tudo bem. Dentre esse corpo clínico que o Conrado convidou para assistir à apresentação, estava um médico chamado José Lacerda de Azevedo. O doutor José Lacerda, de cara, ele se apaixonou pelo assunto. O doutor Lacerda era um médico, cirurgião, ginecologista, clínico geral, tinha também cursado História Natural, Artes Plásticas, ele era professor de desenho, de física e biologia. Chegando em casa, ele falou assim, Yolanda, vem cá. Yolanda era a esposa dele. Senta aí. Aprendi uma coisa sensacional lá no hospital hoje, né? Vamos fazer uma experiência? E a esposa dele, por coincidência, fazia parte daqueles 15%. Ela era médium e era sonâmbula. Na hora que ele dá o comando, ela sai do corpo imediatamente. E ela fala, olha, então agora começa a TV, tem várias pessoas aqui por perto, né? E essas pessoas a convidaram para visitar um hospital agora lá no espaço. Então ela visita o hospital, conhece vários espíritos lá. Fala, a gente já estava esperando muito tempo para fazer esse trabalho. Vocês já estão atrasados, né? Para variar, a gente está sempre atrasado. Daí é atrás de volta e a partir dali ele começa a estudar profundamente dentro do hospital. No hospital tinha um jardim, eles pegam uma casa que tinha no jardim e ele colocou o nome lá de Casa do Jardim e ficou por 20 anos estudando e fazendo experiências, né, com um grupo médico, mais com os pacientes, né, fazendo esses tratamentos lá.
aqui está o Dr. Lacerda, para quem não conhece. E o Dr. Lacerda escreveu aí 2 livros importantes que a gente vai recomendar já já. E ele muda, né? Ele muda então o nome de hipnometria, porque ele achava que esse termo, né, estaria mais ligado à questão da hipnose, então para a questão do desdobramento, né? Então a apometria é uma forma hoje de assistência espiritual complementar, né, que nós utilizamos nas nossas casas, que tem como base esse desdobramento, o desdobramento induzido. A gente induz ao desdobramento e a pessoa se desdobra. Tá? E esse desdobramento é conseguido então com projeção mental, com mentomagnetismo, que é uma técnica anímica que pode ser também medianímica. Então esse sistema ele foi sistematizado, né, pelo Dr. Lacerda, ele está fundamentado totalmente no espiritismo. Quem diz que a apometria não é espiritismo é porque não conhece a apometria, né? Repete o que alguém diz, mas é espiritismo puro. Porque ele foi desenvolvido dentro de um hospital espírita, né, por 20 anos, com uma regra de ouro, né? Com amor e por amor. Dar de graça o que de graça recebeste. Os espíritos atendidos são todos encaminhados para hospitais aí do espaço. Não é uma panaceia. Aqui é mais uma forma da gente usar, né, o que o Cristo nos orientou, e de pregai, que está lá no Evangelho, mas que a gente pode utilizar também o id curai, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dá. Então é uma forma da gente estar fazendo isso. Para que é indicada a apometria? Nós utilizamos para tratamentos espirituais, para obsessões complexas, para auto-obsessão. Por exemplo, tem casos, né, de personalidade, de auto-obsessão, que o magnetismo puro não consegue, só através de um desdobramento, né, de uma indução magnética mental, de um desdobramento do corpo mental que a gente consegue curar. Então ele tanto trata doenças físicas, como faz remoção, por exemplo, de aparelhos parasitas, né, muito comum nas obsessões hoje, faz a reconstituição de corpos astrais deformados. Quando a gente desdobra alguém, às vezes a pessoa está bem, na hora que ela se desdobra, o perispírito, né, está com muitas doenças, então é mais fácil de você tratar com a apometria. Porque ele coloca o assistido e o médium no plano astral. E os amigos espirituais já estão no plano astral, então fica muito mais fácil de ser tratado. É possível fazer tratamentos, cirurgias, transplantes, e levar também, como fazia já o Dr. Rodrigues, levar a pessoa para um hospital do astral. Por que fazer o desdobramento? É infinitamente mais fácil tratar o corpo astral do que o corpo físico. Tratando o corpo astral, ele dá ressonância no corpo físico. Né? Quando você desdobra alguém, às vezes você percebe, né? Percebe lá amarras, percebe capacetes, manchas, objetos encravados, chips, que a gente não consegue observar se a gente não conseguiu fazer o desdobramento de alguém. Que nem sempre é possível, né, que esses elementos serem observados se você não desdobra. Então é mais fácil também de você acessar as memórias. Quando uma pessoa está com pânico, alguma questão mais de memória, é possível você acessar também. Tá? É possível reconstruir, né, um braço. É impressionante, às vezes a pessoa está com dor no braço, você desdobra o corpo astral dela, lá no plano astral ela está sem braço. Daí você reconstrói o braço da pessoa, reacopla de novo, a dor do braço some. Né? Quando a pessoa está desdobrada, ela aumenta o seu poder de análise do assistido, como aquele jovem lá, o pastor, quando ele estava fora, ele tinha uma visão muito mais ampla. Isso tudo está confirmado em mecanismos da mediunidade, onde André Luiz diz, o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se. Tá? Na apometria, a gente trabalha com uma energia mental, né? As forças empregadas na apometria, a energia mental, pelo pensamento e pela vontade, você emite o mentomagnetismo para poder fazer esse desdobramento da pessoa.
Isso é confirmado no próprio Evangelho, né? O homem atua sobre o fluido universal, modificando-lhe as qualidades e dá-lhe uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Está no Evangelho, no capítulo 19. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Tá? Isso está na Gênesis. Pensamento e vontade são para o espírito, que a mão é para o homem. Então nós temos a energia mental, tem a energia cósmica, que é o fluido vital, né, que a gente recebe, que no caso os magnetizadores conhecem bem a questão do fluido vital, que a gente puxa para poder passar para as pessoas, né, que está livre aí no reservatório, num volume aí muito grande. E tem a força zeta, que ele chama, e que é o ectoplasma, que nós vamos ter uma aula especial hoje, né, sobre o ectoplasma, que é algo que se soma para que você possa aplicar na pessoa para auxiliar nesse desdobramento e para fazer as curas também. Né? Trata-se de energia proveniente do corpo físico que pode ser dirigida pela nossa mente, no caso do ectoplasma. Tá? Leituras recomendadas do livro básico da apometria é esse Espírito e Matéria, do Dr. José Lacerda, e Energia e Espírito, são os dois livros dele. Tem a Desobsessão e Apometria, do Dr. Vitor Costa, que também é um médico que trabalhou junto com o Dr. Lacerda e contou nesse livro todas as experiências lá desses 20 anos. Tem aqui um livro, Apometria Vista do Além, que é escrita por Eurípides Barçanufo e outros, então ele aprova, vamos dizer isso. Marcel Benedetti, né, que escreveu Apometria, Porque Sim, Porque Não. Então, um outro referencial de uma pessoa de extremo peso. Outro livro do Vitor Costa, A Medicina, né, vista aí do lado apométrico. Conflitos Conscienciais, do Godinho, que é um livro onde estuda mais a questão das personalidades, como você trabalhar mais a memória da pessoa, também pelo método apométrico. E um livro que foi a razão de eu ter começado a estudar apometria, que é Os Dragões, da Maria Modesto Cravo, onde ela, lá no mundo espiritual, ela faz toda a defesa da apometria contra alguns dirigentes, né, que não aceitavam isso. Lá no mundo espiritual, ela discutindo. Então eu falei, se a Maria Modesto Cravo aceita a apometria, eu já aceitei também. E a partir daquele momento eu comecei a estudar. Né? A apometria pode ser muito útil para nós no magnetismo, porque tem algumas técnicas bem específicas. A gente cita aqui a diarimetria, o tratamento à distância, né, que não obstante a gente já faça, ele enfatiza essa possibilidade. Essa possibilidade de tratamento nos hospitais do astral, não só a gente fazer o tratamento, mas a gente manda o corpo astral da pessoa lá para o hospital. A questão da despolarização, né, de você trabalhar diretamente no corpo mental da pessoa, que é possibilitado somente aí pela apometria. Né? Gostaria de falar muito mais para vocês, o assunto é muito amplo, mas o tempo é curto. Obrigado, gente.